Você sabe quem foi Chica Pelega, Anita Garibaldi, Dandara ou Maria Quitéria? Não. 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 Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. O trecho do poema, Navio Negreiro, retrata o tráfico, o cruel tráfico de escravos. Dandara foi escrava, foi guerreira, fugiu e se tornou rainha de Palmares. Casou com um zumbi, líder do quilombo, lutando com unhas e dentes para defender o seu pedaço de liberdade. Capturada, jogou-se de um abismo. Deus sabe que nada aperta mais no coração que voltar à escravidão. A morte também espreitava Chica Pelega. A catarinense perdeu tudo, família, terra e amor. Na Guerra do Contestado foi expoente, mulher de garra se mostrou. Guiou desabrigados, travou batalhas, nunca perdeu a esperança. Morreu ao lado de inocentes, as balas do exército cravadas no corpo e o nome cravado na história. Quem viu Chica Pelega, viu fogo no céu e viu sangue no chão. Em Santa Catarina, também revelou-se Anita Garibaldi, ser de bravura, revolucionária e guerreira na Guerra dos Farrapos. O amor a reservou um amante italiano. Vai para a Itália, luta em Roma pela unificação do país. Mas a revolução não é invencível. Aliados morrem e armas vencem. Anita foge após fortes investidas inimigas e morre durante a fuga. A senhora Garibaldi mostrou sua força no Brasil e no outro lado do oceano. Não havia distância grande o suficiente para a heroína de dois mundos. Maria Quitéria resolve lutar somente pela sua pátria. Primeira mulher a integrar o exército, cortou os cabelos, vestiu-se de homem e lutou pela independência do Brasil. Habilidosa com armas, foi maravilhosa combatente. Atingida a dependência, simplesmente viveu. Casou, engravidou, morreu. Mas nunca foram esquecidos. A minha mãe é uma das mulheres de uma família de 9 irmãos, apenas três homens, né? Então, eu tenho duas filhas e nós somos 4 irmãos, apenas um homem. E eu só tenho sobrinhas. Então, eu digo assim, que a questão da emancipação feminina é uma questão de visão de mundo. Que mundo que eu vou querer para as minhas filhas e para as minhas sobrinhas e, no caso, para as minhas alunas, né? Eu tenho que querer um mundo que seja inclusivo e não exclusivo. Então, a emancipação feminina dá instrumento para que essas meninas possam fazer escolhas e caminhos mais livres, né? Sem nenhum tipo de opressão ou de restrições. É dar voz e mostrar possíveis caminhos, né, para essas meninas e para esses meninos também, porque a gente não pode focar a questão assim, só que a nossa causa, a causa do feminino, né, não é só um papel, uma tarefa só nossa, né, é também desses meninos, né, que os meninos também tenham a possibilidade de construir uma outra masculinidade, né, mas como é que eu vou explicar? Porque eu brinco em sala de aula, né, que os meninos são educados para esconder emoções, para não mostrar fragilidades, e as fragilidades e as emoções fazem parte da construção da nossa humanidade. Então, mostrar para esses meninos que existe uma outra forma de construção, e eu acho que tanto os meninos quanto as meninas vão ganhar nesse processo. A historiografia já há algumas décadas, né, ela vem inserindo a mulher enquanto sujeito histórico e
a história das mulheres no Brasil. Tem uma obra que, quando eu estava fazendo a minha graduação na década de 90, né, ela saiu publicada, que seria organizada pela Mari Del Priore. Seria um livro com inúmeras temáticas, né? Por exemplo, a questão do trabalho, a questão da sexualidade, a mulher no trabalho, a questão da sexualidade das mulheres, a mulher pela literatura, a mulher pela mídia, a mulher e a questão da violência. Então já é uma temática que dentro da historiografia ela já vem sendo refletida, né? Ela já vai sendo trabalhada há décadas e inclusive já tem uma inserção no próprio material didático. Eu acho que, eu diria, inspira, mas mais do que isso seria motivo de admiração, né? Porque a história ela não se repete. Então as demandas que as mulheres que eu convivo hoje em dia têm não são as mesmas demandas do passado. Então, mais do que inspiração, acho que é admiração por algumas mulheres dessa história, principalmente as mulheres que lutaram nos movimentos sociais do passado e que a gente vê a perspectiva de classe, né? A consciência de classe que essas mulheres adquiriram. Muito mais as mulheres anônimas, né? Do que só as mulheres que viraram celebridades no campo das artes, da música. Então, muito mais as mulheres que tiveram o seu cotidiano, né? Dilacerado, né? Pela desigualdade social, pela miséria. Então, essas mulheres são motivos de orgulho, são as mulheres anônimas, muitas vezes, né? As donas de casa, as mulheres que, ao longo da história, tiveram que dar conta de filhos, de trabalho, de estudo, porque era a principal fonte, né? De apoio emocional dos seus filhos e até de apoio material. A minha mãe é uma referência. A minha mãe é uma referência. E eu procuro ser essa referência para as minhas filhas, e eu também procuro ser essa referência para os meus alunos, não só as meninas, mas os meninos. Entender assim, que nós mulheres, né, nós somos numericamente a maioria da população brasileira, mas a gente tem uma subrepresentação, né, em todas as áreas. Então, a representatividade é uma luta minha, das minhas filhas e de vocês, todos esses meus alunos, independente de serem meninas ou meninos, é uma luta nossa, da sociedade enquanto princípio civilizatório. Nas páginas da história, sempre fomos as notas de rodapé, a observação pequenina e apagada, cedendo espaço ao protagonismo dos homens, somente homens. Mas não mais. Não seremos só Joana d'Arc ou Rainha Elizabeth. O mundo precisa encarar as mulheres como motores, como protagonistas da realidade, como conquistadoras e não conquistadas. Não haverá força que nos esconda, pois somos mulheres. Somos Chica Pelega, Maria Quitéria, Dandara e Anita Garibaldi. Somos o brilho que o tempo ofuscou, a bandeira que não se deixou tremular. Mas, acima de tudo, somos senhoras da nossa história. Somos as donas da terra.